Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver como é que a gente obtém um circuito quântico, tá, que computa uma função clássica qualquer. Tá? E assim, isso pode até parecer um pouco desnecessário, né, dado que a gente já viu que a gente consegue simular portas AND e portas NOT, né, com circuitos quânticos, né, usando a porta C-swap e a porta X, né, a porta bit flip. Né? Então, já que a gente consegue fazer isso, a gente poderia simplesmente falar, ó, qualquer função clássica tem um certo circuito quântico equivalente que computa a mesma função. Há uma certa verdade nisso, mas tem algumas coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Tá? Então, nesse vídeo a gente vai mostrar é, como é que isso é feito. Tá? Em particular, a gente vai estabelecer qual que é a cara geral de um circuito quântico computando uma função clássica. Tá? E isso vai ser importante para a gente, tá? Em várias circunstâncias daqui para frente. Tá? Então, vamos lá. Nesse contexto aqui, uma coisa interessante de se observar é o seguinte: computação quântica é reversível. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Se eu tenho um certo circuito quântico aqui, né, esse primeiro circuito aqui, né, que toma uma certa estado φ aqui de entrada, né, e retorna algum estado de saída, aqui, né, pode ser, sei lá, φ', por exemplo. Né? É, então existe um circuito que faz o reverso disso. Né? Se eu pegar a saída desse circuito aqui e colocar como entrada num certo outro circuito aqui, eu consigo recuperar o estado φ. Né? Existe um outro circuito que faz o trabalho contrário. Qual que é o circuito? Esse circuito U adaga aqui. Né? Esse meu circuito original que era U, né, existe um certo circuito U adaga, né? Essas coisas que são unitárias, né? que descomputa a função. Tá? E qual que é o circuito U adaga? Bem, basicamente você tem um monte de porta quântica no circuito U, né, o que você tinha que fazer é aplicar as portas de trás para frente. Né? Por exemplo, essa G aqui, né, que seria a última porta num certo qubit aqui, digamos que seja o terceiro aqui, por exemplo, né, ela é a primeira porta aqui. Né? E na verdade não é o G, tá errado aqui, seria o G adaga, né, seria o transposto conjugado da porta aqui. Tá? Então eu aplico todas as portas, só que né, o inverso de todas as portas, de trás para frente, né, e aí esse novo circuito aqui, ele descomputa o que o primeiro circuito computou. Né? Então a saída aqui seria o próprio φ. Né? Se eu colocar a saída desse circuito como entrada do outro aqui, né, sairia φ de novo aqui. Né? Então eu consigo descomputar. O ponto disso é que, né, quando eu penso na porta, no caso clássico, né, a porta AND, por exemplo, a porta AND entra 2 bits aqui e sai em 1. Né? Eu não consigo descomputar isso aqui, né, porque eu já perdi informação. Né? Entrou 2, saiu bits, entrou 1. Desculpa, entrou 2 bits e saiu 1, eu perco a informação. Então eu precisaria de alguma maneira copiar esses bits, fazer de alguma maneira para recuperar essa informação. E né, mesmo no caso da porta C-swap, da maneira como a gente fez, né, a gente falava que a gente ia só usar 2 bits de entrada e 1 de saída, ia deixar escondidos os outros bits ali, um ia espetar em 0 ali na entrada e os outros 2 a gente ia ignorar, ia ficar lá dentro da porta. Né. Então também estava acontecendo de entrar 2 bits e sair 1. Né, então a gente tem que, né, de alguma maneira lidar com esse tipo de coisa, né? Porque o que acontece aqui, né? Se eu consigo fazer qualquer coisa clássica de maneira quântica, né? Então o que acontece aqui? Que computação clássica não parece ser reversível, mas quântica é reversível, tá? Então tem algumas coisas para a gente tomar um pouquinho de cuidado aqui, né? Então, né, as perguntas aqui, né? Dado certo circuito quântico, né? Qual que é o circuito inverso? Né? Se o circuito descrito por U, né? Dado o circuito descrito por U, o inverso é esse U perpendicular. Basta fazer o circuito de trás para frente usando as portas inversas. Né? Foi o que a gente falou aqui já, né? E outra pergunta aqui, né, que a gente falou também, né, sobre a computação clássica ser reversível. Né? A porta AND, por exemplo, não é reversível. Né? Ela perde informação. Como é que a gente vai lidar com isso? Tá? Então, tem essas coisas aqui em volta aqui que a gente tem que elucidar. Né? Então, assim, para entender como é que vai funcionar essa ideia de eu ganho um circuito clássico e eu vou conseguir construir um circuito quântico equivalente, primeiro vamos pensar aqui no arcabouço geral. Tá? Então eu vou ganhar um circuito clássico C, tá? Ele tem uma certa entrada X e uma certa saída F de X. Tá? Talvez no desenho aqui não está muito claro, mas a ideia é que X e F de X não necessariamente têm a mesma quantidade de bits. Digamos que entram N bits e saem M bits. Né? Então pode inclusive acontecer esse negócio de perder informação, né? Nas portas AND, por exemplo, né? Ou pode estar saindo mais bits aqui, porque você fez cópias ali, né? Posso
tem um fio que se divide em dois e vai para... eu conecto 2 bits de saída para 1 bit de entrada, então eu posso fazer algumas coisas aqui, o número de bits de entrada é diferente do número de bits de saída aqui, né? E no caso do quântico, não, a gente sabe que tem que entrar a mesma quantidade de bits e sair a mesma quantidade de bits, a mesma quantidade de qubits, né? Até pela interpretação que a gente tem de um circuito quântico, né? Que não é exatamente um circuito com fios ali, são qubits que estão sendo transformados, né? Então a quantidade de qubits permanece a mesma ali, né? Então, o número de qubits de entrada é a mesma de saída, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, né? Para um dado circuito clássico C, né, que entra x e sai f de x, né, eu vou mostrar agora como construir um circuito quântico f de x que faz o seguinte, tá? Entra x né, e sai x também, né? Então nisso aqui eu já sei que eu não vou perder informação. Tudo que entrou eu já tenho de saída, tá? Mas mais importante que isso é entender a cara geral aqui da cara do circuito quântico que eu vou construir, né? Então entra o x, saiu x, né? Só que saiu também f de x aqui, tá? E além disso, talvez saia alguns bits zerados aqui, né? Pode ser que eu precise de usar alguns qubits auxiliares, né? Para fazer alguma... Na hora que eu faço as cópias aqui, faço um monte de coisa aqui dentro para poder obter esse circuito quântico que computa a mesma coisa que o clássico, né? Pode ser que eu precise de qubits auxiliares, né, nessa construção. Só que no final eu quero que esses qubits estejam em zero, né? Então a saída do meu circuito aqui, o que é realmente de certa maneira relevante é o f de x aqui, né? Mas às vezes vai ser importante pegar o x aqui também, a gente vai até ver depois, no caso em que isso é relevante, tá? Mas eu tenho a minha saída f de x, né? Eu tenho o meu x de novo aqui, né? Se eu quiser usar o meu x que eu coloquei como entrada ali, e o resto aqui tem que estar em zero, né? Eu não quero que fique tudo zerado, né? E a entrada aqui, né? Então eu tenho o meu x, né? E o resto entra um monte de zeros aqui, porque, novamente, a quantidade de qubits de entrada é a mesma de saída, né? Então eu simplesmente coloco o x e espeto zero em todo o resto, né? Então essa é a cara geral do circuito quântico. O ponto é por que tudo isso, né? Então vamos lá, né? Como é que a gente faria, né? Encapsulando os circuitos clássicos, né? Dada uma função f, que pega com n bits de entrada e m de saída, né, que computa uma certa função booleana, a gente sabe que existe um circuito, né, que eu vou chamar de CF, né, que computa essa função, né, usando portas AND e portas NOT, né. Então, né, usando as portas C-swap, a porta X e a porta C-NOT, já vamos ver aqui por que é C-NOT, né, a gente consegue computar um circuito quântico, o F, ou melhor, consegue obter um circuito quântico que computa a mesma função, né, F ali, né, a gente vai chamar de UF esse circuito quântico, né. Então a gente usa o C-swap para fazer as portas AND, que a gente já sabe que isso acontece, as portas X para fazer as portas NOT, a bit flip faz o NOT, e o C-swap para fazer o que a gente chama às vezes de fan-out, né, que é a cópia de bit, tá, de bit clássico, tá, é importante observar isso, cópia de bit clássico, né. Então no desenhinho aqui, né, assim, para cada porta AND aqui, eu construo, emulo isso com uma porta C-swap, né, então tem essa outra porta AND, eu uso uma porta C-swap. Uma porta não aqui, né, eu estou usando uma porta X, né, e se por um acaso no meu circuito clássico eu tiver fan-out, que é isso aqui, eu tinha um bit, né, um fio eu separo em dois, eu quero usar esse mesmo bit como entrada de duas outras portas, né, estou fazendo um fan-out, estou fazendo cópia de bits aqui, né, que está em 0 ou em 1, né, eu vou usar o CNOT, tá, até o CNOT tem duas portas de entrada e duas de saída aqui. Então eu consigo usar CNOT para fazer cópia de bits clássicos, tá? Até tem um exercício na lista de vocês para fazer isso, né? Então eu consigo, né, fazer tudo isso, né? E o que acontece? Eu tenho o meu x, né, aí sai o meu f de x, né, e sai um certo, que eu chamando aqui de lixo, aqui, né, junk, tá, em inglês aqui, tá? Que é qubits que eu não estou usando, né? A própria porta C-swap tinha isso, né? Tinha qubits que eu estava ignorando lá, né? Então isso vai refletir aqui na saída do circuito, né? Que vai ter um monte de qubits que eu vou estar setado em alguma coisa ali, mas eu não quero usar ele, tá? Porém, isso aqui pode dar problema, tá? É totalmente não óbvio que pode dar problema. Depois a gente pode pensar, eu simplesmente estou ignorando, não quero nem olhar esses qubits. Não tem como dar problema uma coisa que eu não vou nem olhar. O problema é que isso não é verdade, tá? Então, isso aqui, se eu penso de maneira clássica, né, se eu simplesmente estou entrando numa string x clássica e saindo uma string f de x aqui, sim, não vai dar problema.
Mas quando eu estou trabalhando com sobreposições, né, isso pode dar problema. Tá? Então a gente vai ver depois, mais para frente, um exemplo de algo que pode dar problema, tá? Mas pode dar problema no contexto em que esse circuito quântico aqui, que está simulando uma porta clássica, está dentro de um circuito quântico maior. A gente vai ver como é que isso pode dar problema. Então a gente não quer que saia esse junk aqui, esse lixo aqui. Tá? Né? Então, o meu circuito aqui entra X e sai F de X e sai esse lixo aqui, né? Esse junk de X. Junk de X porque esse lixo aqui depende do X, né? Para cada X possível tem algum lixo diferente aqui, né? Então, uma possível maneira de eliminar esse lixo é rodar o circuito inverso aqui, né? Se eu rodar o circuito inverso, entra lixo e sai zero, né? Porque entrou zero aqui e saiu lixo, né? Então entra lixo aqui e sai zero. Na verdade, sim, entrou X e zero, saiu F de X e lixo, né? Então, se entrar F de X e lixo, sai X e zero. É legal, ele não saiu lixo aqui nesse circuito composto, né? O problema é que não saiu F de X também, né? Aí, qual que é a graça, né? Eu queria computar o F de X que está aqui dentro do circuito. Entrou X aqui e saiu X, né? Grandes coisas, né? Toda essa conversa aqui simplesmente me serve para fazer um circuito de identidade, que não é o que eu quero computar o F de X. Parece bobo, mas isso aqui já é meio passo andado para resolver o problema que a gente quer, de como fazer para eliminar o lixo, tá? A gente se livrou, né, como ponto aqui, a gente se livrou do lixo, né, no entanto a gente se livrou da F de X também, né, o resultado da computação. Então parece inútil, né, mas como é que a gente pode alterar para que isso funcione? Dessa maneira aqui, ó, tá? Então o circuito completo é esse aqui, né? Lembrando que nesse ponto aqui eu tinha o F de X, né? Essa saída aqui do primeiro circuito é F de X, né? Então essa parte de cima do circuito é exatamente aquilo, né? Entrou X e 0, né? Daí saiu aqui X e 0, né? Porém, eu usei o CNOT aqui para copiar os bits de saída aqui, né? Então com isso saiu, né? Talvez vocês tenham que pensar um pouquinho, mas o CNOT serve para isso, né? Se essa aqui tem um certo estado, imagina que um certo estado clássico aqui, uma string X, né? Essa string vai ser copiada aqui. Então eu consigo copiar esses bits aqui, então sai F de X aqui, né? Aí eu encapsulo tudo isso aqui no circuitão aqui, né? E vejam a cara desse circuitão aqui, né? Tá entrando X, e tá entrando um monte de zeros, né? E tá saindo X, e tá saindo F de X, né? E alguns zeros auxiliares, né? Que é exatamente o formato que a gente queria. Tá invertido aqui, né? A gente pode esquematicamente colocar X, F de X e o zero embaixo, né? Então... E às vezes a gente simplifica um pouco mais e diz simplesmente que entra X e 0 e sai X e F de X, né? Esses zeros que estão saindo a mais aqui, né? E a gente, às vezes, como está saindo em zero mesmo, a gente pode ignorar, né? E simplesmente imagina que o tamanho do circuito é tamanho de X mais tamanho de F de X.